E por que é que eu, entre aspas, posso ter acesso a essas coisas? Porque aqui no caso de Akhenaton, em tese, eu estou aqui me propondo a falar de coisas que ninguém conhece. O espírito que me anima, de certa forma, participa disso, participou desse processo. E por que eu estou falando para vocês? Porque ao longo desses 620 anos que vai do tempo em que a família de Jacó, as 12 tribos descendentes, 12 filhos de Jacó vão para o Egito, se tornam prisioneiros, Akhenaton surge, depois surge Moisés e liberta as tribos, isso aqui dá uns 600 anos. Todos vocês que me escutam, à exceção de um, cujo espírito só começou a encarnar na condição humana muito recentemente. Nessa época estava vinculado a um outro padrão de existência biológica fora da Terra. À exceção desse nosso irmão, o resto, no mínimo, nesse período aqui, desses 600 anos que eu vou ter que me referir a ele, deve ter encarnado no Egito exatamente nesse período, no mínimo, umas 2 vezes, se não 3, se não 4. Por quê? Porque foi um processo que teve que contar com uma anuência da espiritualidade para se criar em torno da figura de Akhenaton uma possibilidade histórica que a gente não imagine, que é o que eu vou ter que falar aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, cada ser humano tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 teravós, 64, acho que é pentavós, e por aí vai. Se você retroagir 300 anos para trás, você vai ter entre 10, 11 ou 12 gerações de pai, avô, bisavô, tataravô, tetravô. Isso aqui dá aproximadamente 4.000 indivíduos que nos últimos 300 anos o DNA de 4.000 pessoas foi trabalhado para chegar no seu DNA, ou seja, o DNA que eu tenho hoje. O DNA que cada ser humano tem hoje, olhando nesse período de 300 anos, aponta que 4.000 ancestrais seus, né, nessas cadeias de procriação, nessas ondas, nessas gerações, né, o DNA que a gente tem hoje tem a influência de cerca de 4.000 homens e mulheres. Então, para a espiritualidade, hoje, olhar para frente e já imaginar um processo histórico em que ela quer combinar que 500 personagens fiquem encarnando sucessivamente dentro de um processo para ver se o livre-arbítrio, as opções que cada um vai ter aqui e acolá, se isso continua até chegar a um certo ponto de consecução ou de atingimento de objetivos, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que a história que a gente vai falar hoje aqui, ela envolve não um panorama de 300 anos, mas um contexto de uns 620 anos, onde todas as gerações que participaram disso foram detalhadamente programadas num tempo em que a espiritualidade podia fazer isso. Nesses tempos de maluquice moderna, não tem mais como. Hoje em dia, mal se pode fazer um programa encarnatório de um espírito, quanto mais os vínculos para que 10, 20, 50, 100 se encontrem, façam isso, aquilo. Né? Nessa época, esse contexto de 620 mil anos,
ele exigiu uma preparação da espiritualidade em que foi iniciado um processo que, mesmo que os personagens, os protagonistas, não cumprissem muito bem as suas missões, esse processo iria até o fim, de um jeito ou de outro. E foi o que aconteceu.